com vontade de me matricular numa academia, de fazer uns exercícios ou de fazer um corpão, uma hipertrofia? Quero virar ciclista, quero pedalar 60 km no final de semana. Será que eu posso? Será que eu tenho que fazer algum exame antes disso? Fica comigo até o final, porque eu quero proteger o teu coração e evitar um problema grave. Olá! Para vocês que não me conhecem ainda, eu sou a doutora Cíntia Medeiros, sou cardiologista e ecocardiografista, e hoje nesse vídeo a gente vai conversar sobre a importância de uma avaliação cardiológica antes de a gente começar a praticar um esporte ou mesmo se matricular na academia. Vamos ver o que a gente tem que fazer para identificar o que está de ruim e como é que a gente vai proteger o nosso coração para poder fazer o que tem de melhor no mundo, que é fazer exercício e cuidar do nosso coração. Quem é que a gente vai avaliar, né? Quem é você? Você é um jovem que não tem nada, que não sente nada? Ou você é uma pessoa que já tem mais de 50 anos, 60 e precisa fazer exercício porque o médico recomendou, porque tá com doença crônica, porque tá com diabetes, hipertensão, e aí foi recomendado fazer atividade física, às vezes até para perder peso? E que tipo de esporte essa pessoa quer praticar? Então, por exemplo, tem gente que vai fazer uma atividade física leve para perder peso, para fazer mais o exercício cardio, que é aquele que dá mais taquicardia. E tem gente que tá querendo fazer hipertrofia, uma atividade física até como uma profissão. Tem gente aí querendo ser atleta profissional, viver disso e passar horas por dia exigindo bastante do seu sistema cardiovascular. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, dependendo do caso da pessoa e do que a gente vai fazer, avaliar melhor essa situação. E eu vou trazer um dado estatístico que a gente tem. Pessoas jovens de até 35 anos, quando apresentam parada cardíaca no esforço, geralmente é por uma doença genética, alguma coisa que já veio lá no DNA. E a mais comum delas é a cardiomiopatia hipertrófica. Esses casos vocês já devem ter visto na televisão. Eu tenho um exemplo que todo mundo viu na TV, que foi do Christian Eriksen. Esse rapaz tinha 29 anos, estava em campo e teve uma parada cardíaca no meio do jogo e os socorristas entraram bem rápido no campo, né, com desfibrilador, fizeram massagem cardíaca nele, ele ficou bem. Então, ele teve uma morte súbita abortada, a gente chama assim, porque ele teve uma morte em campo, mas ele foi ressuscitado rapidamente. O jovem tem esse tipo de doença. E quando a gente tem mais de 35 anos, aí se acontece alguma coisa depois do esforço, ou quando se esforça, ou quando tá correndo e passa mal, aí é mais relacionado a infarto. O infarto é outra doença, é uma doença que a gente adquire em vida, né? A gente pode até herdar no DNA uma propensão a entupir nossas coronárias. Mas o infarto é uma doença que quando a gente tem, é porque a gente se expôs a algum fator, por exemplo, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, anos de sedentarismo, obesidade. Vocês vejam aqui comigo que são perfis diferentes quando a gente avalia uma pessoa que tem mais idade e uma pessoa que tem menos idade. Como é que é essa avaliação que a gente faz? Primeiro, assim, é a conversa. Nessa conversa, a gente vai identificar uma história familiar, por exemplo, de morte súbita precoce, de doenças de coração, de insuficiência cardíaca. A gente vai conversar sobre sintomas. Se você sente alguma coisa quando faz esforço, um cansaço, uma dor no peito, palpitação. A gente tem essa ferramenta antiga aqui, ó, que é o estetoscópio, e a gente pode ouvir sopro cardíaco, arritmia cardíaca. Tem uma síndrome aí que pode causar uma morte súbita porque rasga a nossa aorta, que é a síndrome de Marfan. Então a gente não pode fazer um esforço físico muito intenso. Tudo isso que eu tô falando, todas essas doenças, elas podem dar ou não dar sintomas. Já vai precisar desse olho cuidadoso de quem conhece esse tipo de doença que vai buscar esse tipo de coisa. A gente não quer encontrar, mas a gente vai buscar pra ver se não tem. O que a gente vai fazer? Então conversa, examina, e tem paciente que vai precisar fazer mais coisas. Talvez ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, um teste funcional, que é um teste ergométrico, e os exames de sangue, avaliar a tireoide, avaliar a função renal, função hepática. Então tem muita coisa que a gente vai olhar. A gente só quer dar segurança para que essa pessoa consiga fazer os exercícios e não tenha um evento catastrófico como esse que a gente estava falando agora. Então agora eu te peço para encaminhar esse vídeo para os teus amigos, para os teus familiares, compartilha lá nos teus grupos de WhatsApp para falar da importância da prevenção de morte súbita no exercício. Ajuda a difundir essa informação, porque a gente pode salvar alguma vida. Para assistir conteúdos do mesmo tema, te inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o teu like e também me segue lá no Instagram, é @dra.cintiamedeiros. Lá eu dou bastante dicas para proteger o teu coração. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.